Caro espectador, este episódio aborda uma história de crime real que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas aqui incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio e lembre-se que o seu bem-estar é prioridade. E se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais de saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos sua escolha individual ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por ouvir este episódio, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, Espíritos do Além. Quantas vezes já ouvimos uma história sobre alguém que foi acusado injustamente por um crime que não cometeu, e ainda assim, não conseguimos acreditar que, de fato, o que era para ser apenas uma história de fundo para a quarta temporada de Stranger Things teve base em uma história bastante real. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de true crime do estado do Arkansas só para vocês. O caso do trio de West Memphis. E como de praxe, eu já peço que você deixe o seu like aqui, e se curte os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, e siga a gente no Instagram, em @Espíritos do Além Podcast, para ficar por dentro de tudo que acontece no canal, compartilhar casos e causos, e também participar de votações, como o tema deste episódio aqui, que foi vocês que escolheram. E agora, sem mais delongas, vamos ao caso. E tudo teve seu início em maio de 1993. No âmbito internacional, aquele seria o primeiro ano em que a venda de computadores ultrapassaria a venda de carros na história mundial. Seria também o ano em que Bill Clinton subiria ao poder nos Estados Unidos e o ano em que Pablo Escobar seria fatalmente baleado, dando fim ao seu reinado como o maior narcotraficante da história do mundo. No Brasil, a estreia do programa Domingo Legal com Gugu também acontecia naquele mesmo ano, que seria um ano de tragédias nacionais como as chacinas da Candelária e de Vigário Geral, e a morte de 30 indígenas Yanomamis, incluindo 10 crianças, nas mãos de 600 garimpeiros. Na cidade de West Memphis, uma tragédia horrível também estava a caminho. West Memphis é uma cidade localizada no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, separada da cidade de Memphis, no Tennessee, apenas pelo rio Mississippi. Mas apesar da proximidade geográfica, as duas cidades pertencem a estados diferentes e têm identidades culturais bem distintas. O estado do Arkansas, em inglês Arkansas, está situado na região sul dos Estados Unidos e é conhecido por sua natureza exuberante, com florestas, montanhas e pequenos centros urbanos. Embora menos conhecido internacionalmente, o Arkansas tem uma história marcada por profundas questões sociais, como a pobreza, a desigualdade e episódios de tensões raciais, elementos que ajudam a entender melhor o pano de fundo do caso The West Memphis 3. Foi ali que, no dia 5 de maio de 93, 3 garotos de 8 anos desapareceram, deixando a cidade inteira em alerta. Christopher Byers, Steve Branch e Michael Moore estavam brincando na vizinhança de tardezinha quando Terry Hobbs, o padrasto do Steve, pediu que os garotos estivessem de volta em casa por volta das 6:30 da tarde, o que foi testemunhado por diversos vizinhos. Mas mal sabiam todos que aquela seria a última vez em que as 3 crianças seriam vistas com vida. Às 8 da noite, o departamento de polícia de West Memphis recebe uma ligação de John Byers informando que o seu filho não tinha retornado para casa e que a família não conseguia localizá-lo em parte alguma. A polícia foi informada também que os 3 meninos possivelmente estariam juntos e já começou a busca pelas redondezas do local onde eles foram então avistados por último. Os pais dos garotos também informaram aos policiais que era comum que os 3 fossem brincar em uma área fechada por matas próxima ao córrego, chamada Robin Hood Hills. O problema é que aquela área também estava próxima não apenas do córrego, como de uma rodovia bastante movimentada e de um posto ou parada de caminhões, o que já faz com que a polícia suspeite que os meninos não haviam simplesmente desaparecido. E o pior, aquela rodovia dava acesso a quase todos os estados americanos, ou seja, havia uma grande possibilidade de que as crianças tinham sido raptadas e, nesse caso, elas podiam estar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Porém,
Como estava à noite e os policiais não encontravam criança ou evidência nenhuma de que algum dos meninos estivesse por ali, eles decidiram esperar até que amanhecesse para continuar suas buscas. O detetive que liderou esse empenho nas primeiras horas da manhã seguinte foi o Gary Gitchell, mas ninguém conseguiu encontrar sinal nenhum dos 3 meninos. Foi então que, por volta da 1h30 da tarde, um agente chamado Steve Jones encontrou um sapato flutuando em um córrego na Robin Hood Hills. Ao localizar o sapato, ele imediatamente acionou os reforços pelo rádio e o primeiro a chegar foi o detetive Mike Allen. O Mike entrou na água para tentar recuperar o sapato que o Steve não tinha pegado até então e foi aí que ele caiu por causa da correnteza. Só que quando ele foi usar as mãos para levantar, ele acabou tocando ali em algo perturbador, o corpo do Mike Moore, que havia sido afundado provavelmente numa tentativa de se ocultar o seu cadáver. O detetive então continuou vasculhando a área e em questão de minutos ele encontrou os corpos de outros 2 meninos, o Chris Byers e o Steve Branch. Os corpos foram retirados do córrego antes mesmo de que o médico legista fosse acionado, o que só foi acontecer 2 horas depois do sapato ter sido encontrado. Por conta de terem permitido que os corpos ficassem expostos aos elementos por algumas horas, e de várias outras razões que a gente vai abordar neste episódio aqui, essa investigação foi amplamente criticada. Mas agora eu vou descrever com base no relatório do legista como os corpos foram encontrados. E eu vou descrever esses achados investigativos da forma menos gráfica e detalhada possível. Mas se você for sensível, pule aí a quantidade de tempo indicada na tela. Os corpos dos 3 meninos, Chris Byers, Steve Branch e Michael Moore, foram encontrados nus, com os pulsos amarrados aos tornozelos, o que restringia completamente seus movimentos. Todos apresentavam sinais visíveis de exposição prolongada à água, como enrugamento das mãos e dos pés, indicando que eles passaram algum tempo aí submersos antes de serem encontrados. Cada um deles sofreu múltiplas lesões traumáticas, especialmente na região da cabeça, do rosto e dos membros superiores e inferiores. E apesar dessas semelhanças marcantes, havia também diferenças significativas entre os corpos que levantaram debates importantes no decorrer da investigação. O Chris Byers foi a única vítima a apresentar mutilações severas na região genital, com ausência do escroto e lesões profundas no pênis. Algumas dessas lesões não apresentavam sinais de sangramento ativo, sugerindo que elas podem ter ocorrido após a morte dele, enquanto outras apresentavam hemorragia, indicando que pelo menos parte dessa violência pode ter ocorrido com ele ainda vivo. O corpo do Chris também estava coberto por lama seca e detritos naturais, e as lesões internas no crânio e a hemorragia cerebral sugerem trauma contundente intenso na cabeça. A causa da morte incluiu o afogamento, mas as lesões genitais geraram especulações diversas sobre a natureza do crime, inclusive aí a hipótese de ação de animais após a morte, levantada por alguns peritos independentes anos depois do crime. Já o Michael Moore foi o único dos 3 meninos cujo corpo não apresentava ferimentos genitais. E eu vou deixar claro aqui uma coisa: o ânus, ele faz parte do sistema digestivo, não reprodutivo. Então, quando eu falo genital, eu não me refiro ao ânus, Apesar de que sim, eu sei que ele pode ser utilizado em relações sexuais. No caso, o exame da região anal de todos os 3 garotos mostrou sinais de distensão, mas sem lesões internas compatíveis com a agressão sexual típica nesses casos, O Michael também apresentava cortes compatíveis com ferimentos defensivos nas mãos, o que podia indicar que ele tentou se proteger durante a agressão. Um detalhe notável é que um pedaço de tecido foi encontrado preso em sua mão, possivelmente agarrado no momento em que o seu ataque ocorreu, um elemento que também poderia refletir uma possível tentativa de defesa dessa criança. A causa oficial da morte dele foi registrada como múltiplas lesões associadas a um afogamento. O Steve Branch, além de apresentar ferimentos semelhantes aos amigos, mostrava sinais de lesões intensas, especialmente na região da cabeça e do rosto, incluindo inchaços, escoriações e marcas que alcançavam a cavidade oral. O tronco e os membros dele apresentavam arranhões e hematomas, porém a região genital mostrava vermelhidão acentuada e pequenos arranhões superficiais, mas sem indícios claros de ferimentos em vida, diferente do que aconteceu com o Chris. A autópsia do Steve sugeriu que a causa da morte dele foi afogamento, possivelmente após um trauma físico considerável. Porém, no meio de tantos elementos técnicos e evidências forenses, um detalhe quase silencioso chamou a atenção do legista.
No pulso direito do Steve ainda estava presente uma pulseira daquelas simples, feitas de tecido, que representava a amizade dos três. E em meio à violência e à brutalidade desse crime atroz, esse pequeno objeto sobreviveu como um lembrete delicado de que ali havia uma criança cercada por vínculos afetivos, sonhos e inocência. E mais do que uma prova material, essa pulseira nos obriga a lembrar que por trás de cada vítima existem histórias interrompidas e que o luto da comunidade começa justamente nesses pequenos detalhes que sobrevivem ao terror. E a polícia continuou a sua investigação, ou melhor, a sua produção de uma excelente ficção policial. O primeiro e principal suspeito do crime se tornou Damien Echols, que já estava no radar da polícia, mas não por nenhum crime grave ou de caráter sexual. Ele era apenas um famoso rebelde na cidade majoritariamente conservadora. E o Damien e o seu melhor amigo Jason Baldwin já haviam sido presos, os dois ainda menores de idade, porém, apenas por pequenos delitos, como furtos e vandalismo. E na verdade, a maior ofensa criminal do Damien tinha levado à prisão no ano anterior ao crime, quando ele invadiu um trailer com a então namorada dele, a Deanna Holcomb, enquanto os dois planejavam uma fuga adolescente para a cidade grande. E por que então Damien estava sendo considerado o principal suspeito de um crime tão atroz? Pois bem, acontece que como ele tinha sido capturado, ele acabou sendo preso e levado a um centro de internação para menores infratores, onde ele teve que cumprir ali uma pena. E ao ser libertado, ele foi colocado sob a supervisão de um agente local de cumprimento de medidas socioeducativas e liberdade assistida, o Jerry Driver. Só que o Jerry Driver estava completamente convencido de que as forças satânicas estavam se espalhando e tentando dominar o estado sagrado do Arkansas, e via como a sua missão pessoal detê-las. Ou seja, ele não apenas estava inserido naquele velho contexto da histeria ou pânico satânico, que a gente já cobriu aqui no episódio sobre o caso Ouro Preto, que inclusive eu vou deixar aqui no card para vocês, mas também o Jerry estava indo além e propagando todo esse terror, que se espalhava por todos os países desde os anos 80 até o começo dos anos 2000. Some of this rock music. Police are very reluctant to investigate these crimes as satanic crimes, Barbara, because communities quite naturally don't want their reputation stigmatized as being the home of the devil. Dungeons and Dragons is a real serious problem. We'll take a break. When kids kill kids, did the devil make them do it? Logo, o Jerry ficou extremamente paranoico e desconfiado de jovens como Damien, que ele acreditava fazerem parte de um culto satânico. E após alguns encontros com esse adolescente em sua função de agente de fiscalização juvenil, o Jerry se convenceu de que cultos satânicos estariam atuando descontroladamente na região e que o Damien fazia parte de um deles. Na verdade, não de que o Damien fazia parte deles, como de que ele liderava um culto satânico. Um exemplo dessa obsessão aparece no livro Blood of Innocents e em um jornal local, o Commercial Appeal, que descreve como Jerry e o seu parceiro na época, o Steve Jones, sim, o agente que encontrou o sapato no córrego, saíam para patrulhar durante as noites de lua cheia e, especificamente, tentando encontrar e impedir que cultos satânicos realizassem rituais nas florestas e em locais como aquedutos. Durante o verão de 92, por exemplo, o Jerry afirmou em uma entrevista que toda vez que havia um Black Sabbath, que era um ritual de bruxaria satânico, os policiais locais saíam em peso para agir, embora eles não soubessem se isso teve ou não algum efeito na época, porque nada aconteceu, óbvio. E esses rituais satânicos provavelmente também nem estavam ocorrendo na proporção que ele imaginava, principalmente não ali ao ar livre, mas ok, Só que como Jerry Driver era um agente de segurança pública em West Memphis, e sua obsessão fez com que ele insistisse que o Damien liderava um culto satânico, o Jerry acabou aí comentando isso com as forças policiais locais. E dada a natureza doentia daquele crime, e pelo fato de que eles não conheciam Mindhunter, os detetives envolvidos no caso se convenceram de que aqueles assassinatos só poderiam então estar ligados a uma simpatia pro capeta. Sendo essa a única explicação que as autoridades conseguiram encontrar naquele caso, o Damien Echols, de então 18 anos, se transformou no principal suspeito para a polícia, que buscava desesperadamente por um culpado, ou melhor, por um bode expiatório para os crimes dos 3 garotos que chamava a atenção do público e fazia com que os habitantes de West Memphis clamassem por justiça. O Damien, por sua vez, em várias entrevistas dadas anos mais tarde, sempre admitiu que ele era sim um garoto problemático, diagnosticado com depressão e outros transtornos.
Mas, como muitos adolescentes, especialmente os considerados excluídos, os seus crimes mais ultrajantes naquela época eram ouvir heavy metal, vestir roupas pretas e ter uma postura gótica, além de, às vezes, desafiar autoridades e também alguns adultos. Mas como ele era visto como uma figura assustadora para uma comunidade religiosa conservadora na cidade de West Memphis, isso acabou sendo suficiente para torná-lo alvo de suspeitas. O Jason Baldwin, um amigo próximo do Damien, também estava fora do padrão da cidade. Na época ele tinha cabelo comprido, Deus me livre, esse nem é meu tipo. Mas se bem que ele realmente tinha um mullet, aí não dá nem para defender. Pô, foi mal, Jason. O Jason também curtia bandas como Metallica e gostava de desenhar, algo que era pouco valorizado em West Memphis. E literalmente, só porque ele era amigo do Damien, ele acabou caindo na mira da polícia também, que via o Jason como parte desse culto satânico liderado pelo Damien, segundo o mesmo raciocínio do Jerry Driver. E quando ele foi preso por esse crime, o Jason tinha apenas 16 anos de idade. Por fim, a polícia acabou encontrando um outro adolescente, o Jesse Kelly, de 17 anos, um rapaz agressivo e de temperamento difícil, e ele também virou suspeito. O Jesse era um conhecido do Damien e do Jason e tinha uma deficiência intelectual, com um QI estimado em 72, o que foi profundamente explorado pelo departamento de polícia. E dele, os detetives acabaram coagindo uma confissão que muitos acreditam ter sido falsa, mas que acabou aí se tornando a base principal do caso contra os 3 suspeitos. E o metal pesado que um dia fora sua salvação os afundaria por anos. Mas não só de alegações policiais vivem os Estados Unidos. E durante o julgamento, diversos programas sensacionalistas como Heraldo e 2020 pintaram os 3 adolescentes como adoradores do diabo, inflamando a opinião pública, muito mais pelo interesse na audiência, do que de fato pela justiça que as 3 vítimas e suas famílias mereciam. E depois da confissão do Jesse, ele, o Damien e o Jason ficaram conhecidos como The West Memphis Three, ou o trio de West Memphis. Mas afinal, como ocorreu essa confissão? Para a gente entender mais sobre a confissão, nós precisamos voltar para a investigação. Como eu mencionei, essa investigação já começou bastante falha, desde as autoridades esperarem até o amanhecer para continuar a busca pelos meninos no dia 5 de maio, até eles terem esperado 2 horas para acionar o médico legista após encontrarem os corpos. E obviamente também durante os interrogatórios com suspeitos, ocorreram violações graves pelos investigadores. Ao considerarem o Jesse como suspeito, os policiais já viram que eles tinham um prato cheio, um adolescente explosivo que era facilmente manipulável, até por conta do baixo QI, que eu já mencionei também, né? E bem, eles chamaram Jesse para o interrogatório com o pretexto de que ele só estava respondendo a algumas perguntas que podiam talvez ajudar na investigação. Como eu já mencionei, no caso da Mary Frances Stoner, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? A partir do momento em que uma pessoa pede um advogado durante um interrogatório, nos Estados Unidos, os policiais devem parar as suas perguntas e deixar essa pessoa na sala esperando. Porém, a questão é que muitas pessoas, principalmente as mais simples e com baixa escolaridade, não conhecem esse direito. E por isso, os policiais têm o dever de informar a elas sobre essa possibilidade, que é um direito delas. Mas fica aqui o questionamento. Será que o Jesse sabia que isso era uma opção que ele tinha? Pois bem, o seu interrogatório aconteceu durante o dia 3 de junho em diversas sessões, durante as quais os policiais pressionaram o Jesse durante o tempo todo, repetidamente, até que eventualmente eles conseguiram quebrá-lo. Só que os detetives só começaram a gravar as perguntas que eles faziam a ele e as confissões do Jesse no final dessas sessões. Ou seja, a gente não sabe o que foi dito, nem quais táticas foram utilizadas para manipular e coagir um adolescente de 17 anos com baixo QI a confessar o seu envolvimento e também de outros 2 adolescentes naquele crime. O que a gente sabe é que um detector de mentiras foi utilizado, conduzido pelo detetive Bill Durham, da polícia de West Memphis. O Bill alegou que o Jesse estava, nas palavras dele, mentindo descaradamente quando negou seu envolvimento nos assassinatos. E no final, na confissão, o Jesse confirmou a teoria inventada pelo Jerry Driver sobre os 3 suspeitos, ou seja, de que ele, o Jason e o Damien faziam parte de um culto satânico liderado pelo Damien e que eles tinham cometido esses crimes, que obviamente na verdade tinham motivações sexuais e não satânicas, deixando isso bem claro, como um rito para o Satanás. E durante esse interrogatório do Jesse, os detetives Gary Gitchell e Brian Reed direcionaram as respostas que o Jesse tinha que dar o tempo todo, fazendo perguntas claramente guiadas, como por exemplo:
Abre aspas. Você tinha dito pra gente antes, ou seja, quando eles ainda não estavam gravando o interrogatório, né? Que o crime aconteceu às 7 ou 8, certo? Que horas foi isso então? 7 ou 8? Para algumas pessoas, isso pode parecer uma simples pergunta para esclarecer alguma coisa. Mas, na verdade, você está induzindo uma pessoa, que inclusive nesse caso tinha uma deficiência intelectual, a responder o que você quer. Ou seja, ou você responde 7 ou você responde 8, não tem outra opção. Sem falar que ninguém sabe se o Jesse realmente tinha falado isso para eles antes deles gravarem, né? Já que não existe nenhum registro de que ele tinha confessado sua participação fictícia em um crime real, pelo menos não por livre e espontânea vontade, né? E outra coisa, gente, as gravações do interrogatório do Jesse estão disponíveis online. Se você souber falar inglês, você pode ir aí atrás dessas entrevistas, né? Desse interrogatório, na verdade, e você pode ver que realmente foi um interrogatório bastante estranho. Não é um interrogatório, para quem tá acostumado a ver, né, o vídeo do interrogatório, você vê que existe uma estrutura. Ali não existiu estrutura nenhuma, ok? Então, obviamente, teve muitas inconsistências nas respostas do Jesse. E justamente falando nessas inconsistências, até nas partes gravadas do interrogatório, o Jesse disse, por exemplo, que os assassinatos aconteceram às 9 da manhã do dia 5 de maio. E vamos lembrar que as crianças foram avistadas por último por várias testemunhas, né? Brincando de tardezinha no dia 5 de maio. Mais tarde no interrogatório, então, o Jesse mudou de opinião, dizendo que o crime aconteceu ao meio-dia e depois de tarde. E só então, depois do redirecionamento dos investigadores, o Jesse falou que o crime ocorreu por volta das 7 ou 8 da noite. Ou seja, havia um claro esforço dos policiais para ajustar o horário dos crimes ao que melhor se encaixava na teoria da polícia. Em um determinado momento, o Jesse até disse que o Chris, o Steve e o Michael, que eram as vítimas, né, tinham faltado à escola, o que nunca aconteceu de acordo com registros escolares e também com os depoimentos de várias testemunhas. Então, assim, o Jesse também falou que as vítimas foram amarradas com cordas, né? Mas o criminoso usou, na verdade, os cadarços dos seus tênis, como eu já mencionei na parte do relatório do legista. Ou seja, o adolescente nem sequer conseguiu descrever corretamente como o óbito das crianças ocorreu, cometendo erros básicos ao descrever detalhes do que teria acontecido, algo que alguém que realmente estivesse presente no momento do crime saberia de forma bastante precisa. Então, o depoimento dele foi basicamente moldado pelos investigadores passo a passo até se encaixar perfeitamente à narrativa ficcional do crime. E vale lembrar também que o Jesse ficou sob custódia policial por quase 12 horas antes de confessar, mas que desse tempo todo, apenas uma pequena fração das interações foi de fato gravada. Então a gente não tem acesso a nenhum registro do que foi dito para ele fora das câmeras. Poucas horas depois de confessar o crime, o Jesse recuaria completamente e diria que tudo que ele tinha contado para a polícia era mentira. E mais do que apenas isso, era uma confissão feita sem a presença de um advogado sob condições hostis. Mas essa confissão acabaria não apenas condenando Jesse Misskelley, como também arrastando Damien Echols e o Jason Baldwin, conectando-os a uma história fictícia e macabra de um culto satânico, criada pela própria polícia de West Memphis. O crime tinha de fato abalado completamente a comunidade, né, gente? Claro que houve um crime e que esse crime foi terrivelmente doentio. Mas a investigação não ocorreu da forma como deveria. Inclusive, só de pistas existiam realmente várias, mas parece que a polícia estava mais preocupada em publicar um novo romance policial do que de fato em investigar o crime real. E na verdade, ao longo dos anos, diversas teorias alternativas surgiram tentando explicar o que realmente aconteceu em Robin Hood Hills naquela noite trágica, né? A mais famosa envolve um homem desconhecido que, segundo relatos, entrou coberto de sangue em um restaurante nas proximidades da cena do crime na mesma noite em que os meninos desapareceram. Funcionários do local avisaram a polícia, mas a resposta das autoridades foi bastante negligente. A área foi mal investigada e quando os agentes finalmente recolheram amostras dias mais tarde, elas já tinham sido comprometidas. E o pior, elas ainda foram perdidas pela delegacia de polícia de West Memphis. Até hoje, esse homem nunca foi identificado. Mais recentemente, as atenções se voltaram para o Terry Hobbs, o padrasto do Steve Branch. Um fio de cabelo encontrado amarrado junto ao corpo de uma das vítimas correspondia ao cabelo do Terry, no perfil genético mitocondrial. Só que um outro fio de cabelo foi encontrado na cena do crime, e esse correspondia ao DNA de David Jacoby, um amigo próximo do Hobbs.
Os dois negaram seu envolvimento no crime, obviamente, mas essas evidências levantaram certos questionamentos aí. Inclusive, a defesa do Damien Echols usou dessas descobertas, para pedir novos testes de DNA com a tecnologia moderna de 2022, na tentativa de excluir os 3 acusados definitivamente e identificar possíveis suspeitos reais para resolver o crime. Porém, esse pedido foi negado pela justiça. Apesar das possibilidades, nenhuma teoria alternativa foi oficialmente investigada ou comprovada. E outras coisas absurdas continuaram acontecendo durante toda a investigação. Por exemplo, um outro acontecimento bizarro ocorreu no mesmo dia em que os 3 meninos desapareceram, antes mesmo deles saberem que eles haviam sido assassinados. Uma tal Vicky Hutchinson, que estava envolvida em um outro caso no qual ela foi flagrada roubando do próprio local de trabalho, foi chamada para prestar um depoimento na delegacia, levando com ela o seu filho pequeno, o Aaron, que era amigo das crianças desaparecidas. Enquanto ela estava na delegacia, a notícia chegou sobre os corpos das crianças que tinham acabado de ser encontrados. E aí, naquele momento, o Aaron, ou seja, o filho da Vicky, do nada falou para os policiais que ele tinha presenciado os assassinatos. Em uma entrevista dada ao Arkansas Times em 2004, o Aaron declarou que os policiais distorceram muito das palavras dele. E a partir daqui, os relatos divergem, mas a maioria das fontes concorda em algo. Provavelmente para evitar ser processada pelo roubo que ela de fato cometeu, e também com a possibilidade aí de receber uma recompensa, a Vicky aceitou colaborar com a polícia. Segundo relatos, o oficial Donald Bray deu a ela permissão para trabalhar infiltrada numa suposta missão para ajudar a desmantelar um culto satânico que, na visão da DP, estaria operando em West Memphis. Cerca de uma semana depois, quando Damien Echols já era o principal suspeito da investigação, a Vicky, que era vizinha do Jess Smith Kelly, afirmou ter conhecido Damien por meio do Jesse como parte dessa missão secreta na qual ela estava sob orientação da polícia. Mais tarde, a Vicky disse aos investigadores que o Damien e o Jesse tinham levado ela até uma reunião satânica no meio da floresta, onde rituais macabros aconteciam com regularidade. Essa afirmação confirmava exatamente o que a polícia queria ouvir. Tá parecendo até o novo Corra que a polícia vem aí, que é a Pamela Anderson. Ela fala que ela escreve livros sobre true crime baseado nas histórias fictícias que ela inventa, Só que no caso, isso aqui é um caso de crime real e não um filme de comédia. E o problema era que nada daquilo era verdade. A história foi completamente fabricada. Vicky Hutchinson mais tarde confessaria ter mentido em tudo que ela falou. E, na própria versão dela dos fatos, a polícia, em especial o agente Jerry Driver e o oficial Donald Bray, coagiram a Vicky a contar aquela história sob ameaça direta. Segundo ela, os policiais disseram que ou ela dizia exatamente o que eles queriam ouvir, ou então as coisas iam ficar feias pro lado dela. Ela disse que eles até chegaram a ameaçá-la, dizendo que talvez ela também estivesse envolvida nos assassinatos, e que ela poderia perder então a guarda do Aaron. E convenhamos, gente, mesmo se o Damien e o Jesse tivessem realmente levado a Vicky até um culto satânico no meio da floresta e estivessem nus, o que isso tem a ver com o assassinato dos 3 garotos? Nada. Mas a acusação construída contra o Damien, o Jason e o Jesse se baseava quase que inteiramente em uma confissão forjada de um adolescente com deficiência intelectual, no depoimento de uma testemunha que mentiu sob pressão policial e em provas puramente circunstanciais. Não havia DNA, não havia nenhuma testemunha confiável que os colocasse no mesmo local da onde as vítimas foram levadas e não havia nenhuma evidência que colocasse os 3 adolescentes também na cena do crime. Porém, mesmo assim, uma série de especialistas no ocultismo foram convocados para afirmar que havia indícios de elementos de culto satânico no assassinato das 3 crianças, alimentando ainda mais um clima de pânico moral e histeria coletiva. E o resultado foi trágico. Os 3 foram considerados culpados, sendo que o Damien, visto como suposto líder do culto, foi condenado à pena de morte em março de 94. Durante o julgamento, a defesa tentou com todas as forças provar a inocência dos réus, lembrando que a função da justiça não é provar a inocência de ninguém, e sim provar, sem sombra de dúvidas, a culpabilidade de um réu. Ou seja, o ônus devia ficar sobre a acusação, e não sobre a defesa. Mas não foi isso que aconteceu nesse caso. E a defesa chamou vários cientistas e especialistas de peso ao púlpito.
Por exemplo, um especialista renomado em polígrafo, Warren Holmes, que trabalhou com o FBI e a CIA, analisou os resultados do polígrafo do Jesse e concluiu que o detetive Bill tinha interpretado o teste de detector de mentiras de forma completamente errônea. Warren inclusive chegou a afirmar sob juramento que, na sua análise, o Jesse não demonstrava sinal nenhum de estar mentindo nas respostas dadas às perguntas-chave. Sem falar que os testes de polígrafo são extremamente imprecisos e que eles não deviam, e não são, considerados como evidência no tribunal. Mas, independente disso, eles foram apresentados no caso. Além disso, um professor de Sociologia da Universidade da Califórnia, Richard Ofshie, especialista em coerção policial, foi chamado pela defesa durante o julgamento. Ele classificou a confissão do Jesse como um exemplo clássico de coerção policial, chegando a dizer que aquela era a confissão mais estúpida que ele já tinha visto na vida. Sem falar que a promotoria e a polícia deliberadamente colocaram o julgamento do Jesse para acontecer em fevereiro de 94, antes do julgamento dos outros dois acusados. Uma tática aí para influenciar o júri, né? Com isso, a confissão já tinha sido amplamente divulgada na imprensa, mesmo antes do Damien e do Jason poderem ter a chance de serem julgados dignamente. E até manipulação do júri aconteceu, como foi o caso do Kent Arnold, o chefe do júri, no julgamento do Damien e do Jason. O Kent chegou a tentar convencer outros jurados a votarem pela condenação de todos os acusados, mesmo antes que eles pudessem ouvir todas as provas apresentadas, dizendo ele que sua decisão já tinha sido tomada no início do julgamento. Tudo isso aí, gente, baseado em algo que, segundo críticos realmente de peso, era uma confissão falsa. Apesar das condenações, o caso do trio de Memphis estava longe de ser encerrado. Ao longo dos anos, cresceu uma onda de apoio público que questionava não apenas a integridade da investigação, mas também a justiça nos vereditos. A mudança aconteceu em grande parte graças a um documentário lançado sobre o caso em 96, chamado Paradise Lost. Essa série, produzida pela HBO, trouxe atenção mundial ao caso. Ela mostrava de forma crua e real a fragilidade da acusação, o preconceito enfrentado pelos adolescentes e as falhas gravíssimas cometidas durante o julgamento. A partir daí, artistas, músicos e cineastas começaram a se mobilizar. Bandas como Metallica, músicos como Henry Rollins, Eddie Vedder do Pearl Jam e o diretor Peter Jackson e até as Dixie Chicks doaram dinheiro e ajudaram na divulgação do caso, pressionando o sistema por justiça. E graças a esse apoio, recursos finalmente puderam ser utilizados para contratar advogados especializados e realizar testes de DNA modernos, algo, gente, que os réus nunca tiveram acesso nos seus julgamentos originais por conta da pobreza extrema em que eles viviam. Esses esforços permitiram construir uma defesa adequada pela primeira vez em quase 2 décadas. E com isso, em 2011, após 18 anos de prisão, os 3 já adultos aceitaram um acordo conhecido como Alford Plea, ou Acordo de Alford. Por meio desse instrumento jurídico raro e controverso, o réu se declara culpado, mas mantém a sua inocência ao mesmo tempo. Na prática, essa foi a única maneira de conquistar a liberdade sem abrir mão dos anos de apelação que eles já tinham feito, e o Estado, por sua vez, ao aceitar liberar as pessoas que assinam o Acordo de Alford, nunca reconhece oficialmente ter cometido um erro. Ou seja, a investigação não pode ser nunca mais reaberta e o assassino real continua impune por causa disso. Contudo, depois de passarem metade de suas vidas atrás das grades, pelo menos o Damien, o Jason e o Jesse foram finalmente libertados. A tragédia do trio de West Memphis não se resume apenas à injustiça cometida contra esses 3 adolescentes. Ela também representa a perda brutal de 3 crianças inocentes, o Steve Branch, o Christopher Byers e o Michael Moore, e de suas famílias, cujos verdadeiros assassinos ainda não foram identificados. Mas o caso acabou se tornando uma espécie de alerta para os perigos da histeria coletiva, especialmente a dos anos 90, durante o chamado Pânico Satânico, quando roupas pretas, o gosto por rock e a leitura de livros de ocultismo e até jogos de RPG eram considerados motivo suficiente para se virar suspeito em um crime brutal. O impacto cultural desse caso foi tão grande que o Damien Echols inspirou personagens fictícios, como o nosso querido Eddie Munson, da série Stranger Things.
Segundo os criadores da série, os irmãos Duffer, quando se fala no pânico satânico, você imediatamente pensa no Damien Echols. Ele não era dos anos 80, né, gente? Mas ele foi vítima de algo muito parecido. E esse tipo de histeria em massa marcou os criadores da série, sendo que a história dele assombra a gente até hoje. O Damien respondeu positivamente à homenagem nas redes sociais e espera que a série mantenha viva a memória do caso. Mas o fato foi que a combinação de evidências mal preservadas, testemunhos manipulados e o desprezo por possíveis novas investigações contribuíram para o que muitos consideram ser um dos maiores erros judiciais na história dos Estados Unidos. E esse caso foi simplesmente pesado, né, gente? Pensar que quem quer que fosse que cometeu esse crime atroz provavelmente ainda está por aí, em liberdade, em detrimento de 18 anos que foram tirados desses jovens e de muito trauma que surgiu por conta disso, é realmente muito difícil de digerir. Mas eu acho que quem falou e disse mesmo foi o Damien, que acredita que manter a memória desse caso viva é extremamente necessário, como forma de advertência do que acontece quando o medo supera a razão e a justiça se torna vítima da ignorância coletiva. Para a pesquisa desse caso, eu me baseei em autos do processo, relatórios da perícia, entrevistas com os acusados, nos materiais citados durante o episódio e em matérias jornalísticas sobre o crime e o julgamento. Lembrando sempre que se tiverem relatos sobrenaturais ou de lenda urbana da sua cidade ou região, você pode mandar um e-mail ou mensagem no Instagram do canal e tá tudo sempre aqui nas descrições de todos os vídeos. Quem sabe sua história ou lenda pode aparecer por aqui. Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha esse episódio com quem ama esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem, quando eu volto com mais um caso sobrenatural. Mas até lá, lembrem-se, se você gosta de rock, tome cuidado com a sociedade.